Ao entrar na delegacia, nota os olhos dos policiais em mim, observando cada movimento, julgando. Ele fez isso? Ele realmente matou o próprio irmão? Essa é a pergunta que todos fizeram depois que Greg morreu na semana passada. Ele caiu do apartamento do 11º andar, onde moramos com nossa mãe e morreu. Os vizinhos mencionaram uma discussão acalorada entre nós antes de acontecer, e a mídia engoliu tudo. Um policial mais velho e educado se aproxima e gesticula para que eu siga até a sala de entrevista. Ele gesticula para que eu me sente. Sinto muito por tudo isso, senhorita Lana, ele diz, folheando alguns papéis em uma pasta. Precisamos esclarecer tudo nesse caso. Eu aceno. Ele pergunta se tenho certeza de que não quero um advogado. Eu confirmo. Ele deixa os papéis de lado e abre um pequeno caderno com uma caneta dentro. Você pode me contar como era seu relacionamento com seu irmão? Essa é uma pergunta complicada, mas eu digo a verdade. Não foi ótimo. Meu irmão era controlador e agressivo desde pequeno. Ele costumava roubar minhas coisas e me ameaçar com uma faca pequena que ele tirou do nosso pai para me manter quieta. Ele foi expulso de 2 escolas, uma por bater um garoto até ele desmaiar, e outra porque ele ateu fogo em uma sala de aula inteira quando um professor se recusou a mudar sua nota. Ele era muito próximo do nosso pai, e quando ele morreu, Greg piorou, muito pior. Para o oficial, conta uma versão mais leve da história, não quero parecer que odiava meu irmão. Ele escreve lentamente. E sua mãe? Minha mãe é incrível, explico, sentindo uma pontada de emoção. Ela nos criou sozinha, fazendo o melhor que podia. Nosso pai era difícil. Só consigo imaginar a dor de que ele está passando. Ele interrompe com uma voz calma, fixando os olhos em mim. Perder outro membro da família assim, apenas alguns anos depois que ele morreu. Estava claro em seus olhos que ele pensou que eu tinha feito isso. Matei meu irmão, sabe? Então veio a pergunta de ouro. Você pode contar os eventos daquela noite como você se lembra? Digo a ele que é só um borrão, mas farei o meu melhor. Greg fez algo estúpido, como deixar o leite fora ou não lavar a louça. Eu o confrontei e ele explodiu, gritando. Sua voz soou estranha. Talvez ele estivesse bêbado. Ele me xingou e me ameaçou. Fui para o meu quarto e, momentos depois, houve um baque seguido pela minha mãe, desatando a chorar. O oficial não escreve nada dessa vez e deixa cair a caneta. Essa não é toda a verdade, é, senhorita Lana. Sua cabeça se inclina levemente, como se ele tivesse me pego mentindo. Havia marcas de arranhões em seu braço, provavelmente de uma luta, ele continuou. Ainda não testamos o DNA, mas tenho um forte pressentimento de que conseguiremos uma correspondência. Ele olha para minhas mãos, onde algumas unhas estão quebradas nas pontas. Isso não faz muito sentido para mim, eu desafio, embora sua abordagem direta me pegue desprevenido. Ele me dá uma olhada cúmplice e pega sua caneta novamente, folheando suas anotações. Você conhece uma garota chamada Abigail? Alguém com quem seu irmão se envolveu recentemente? Eu engulo em seco. Ele sabe. Então acho que sim, ele diz com um sorriso irônico. Ele registrou um boletim de ocorrência contra seu irmão um dia antes da morte dele. Você sabia disso? Não fiz isso, fingiu surpresa. O que aconteceu? Ele relatou uma tentativa de homicídio. Ele lê no arquivo. Greg a espancou tanto que ela ficou quase irreconhecível. Ela só sobreviveu porque conseguiu escapar do carro dele. Isso é perturbador. Você está certo, e você já sabia, não é? Ele nos disse que te avisou na manhã em que ele morreu. Ele se inclina para a frente, observando minha reação. Não digo nada. Começa a me perguntar se recusar um advogado foi um erro. E tem mais uma garota Jenna. Ele continua. A ex dele. Ele estava desaparecido há alguns meses, mas recentemente encontrou seu corpo desmembrado em uma estrada de terra. Meus olhos se arregalam. Eu não sabia dos detalhes, mas temia que isso pudesse ter acontecido. Nós suspeitamos que há mais. Ele se inclina para frente, para trás, sua postura sugerindo simpatia por mim. É hora de trazer justiça para essas mulheres. Eu sei que provavelmente é por isso que você empurrou naquela Antes que ele termine, eu me levanto e pergunto se estou preso. Ele balança a cabeça. Então vou embora agora, digo caminhando até a porta. Espero ter ajudado. Saio da estação, com lágrimas nos olhos. Aquelas pobres meninas, o que ele fez com elas? Como ele pode ser tão parecido com nosso pai? Minha mãe está esperando bem na frente da estrada policial, sentada em um banco. Seu rosto se ilumina quando ela me vê, e nos abraçamos fortemente. Nunca contaria a eles o que ele fez naquela noite. Como ela me salvou do Greg, enquanto ela segurava uma navalha na minha garganta, agarrando meu pescoço perto da janela, depois que eu confrontei sobre aquelas mulheres. Como ela o empurrou sem hesitação, enviando seu próprio filho para a morte. Como alguns anos atrás, ela envenenou nosso pai para também acabar com seu ciclo interminável de abuso e violência.
A mãe acreditou que tinha acabado quando o matou, mas não. Greg seguiu os passos do pai. Talvez agora ela possa finalmente ter um pouco de paz, embora isso tenha custado um preço muito alto. Vamos para casa, ela murmura. Sua voz pesada de tristeza segurou na minha mão com força. E nós vamos. Estou livre há exatamente 2 dias, 12 horas e 17 minutos. Não que eu esteja contando, na verdade isso é mentira. Estou contando. Cada segundo parece um milagre e um pesadelo ao mesmo tempo. Cada tique de liberdade é sobrecarregado pelo que eu sei, pelo que não consigo me obrigar a contar a ninguém. 3 anos. Foi esse o tempo que fiquei preso naquele porão. Pelo menos é o que eles estão estimando no hospital, devido ao meu exame de sangue. O tempo se confundiu naquele quarto sem janelas, marcado apenas pelo gotejamento constante de um cano vazando e seus passos na escada. Aquele gotejamento, aquele maldito gotejamento. Às vezes eu ficava acordado contando-os até chegar a milhares, sentindo minha sanidade escapar com cada pulso aquoso. Não me lembro de quem eu era antes, não mais. A pior parte é saber que eu costumava lembrar. Nos primeiros meses de cativeiro, eu me agarrei à minha identidade como uma tábua de salvação. Eu tinha um nome, eu tinha um lar, eu tinha pessoas que me amavam, eu tinha uma vida. Mas ele não suportava quando eu recitava esses fatos para mim mesmo no escuro. Ele ficava furioso quando eu sussurrava meu nome verdadeiro, repetidamente como uma prece. Você não é ninguém. Ele gritava, batendo os punhos na minha cabeça, no meu rosto, nas minhas têmporas. Você é minha agora, nada mais. Os médicos do hospital acreditam que tenho danos cerebrais graves devido a traumas repetidos. As tomografias mostram fraturas antigas no meu crânio que cicatrizaram sem atenção médica. Manchas escuras no meu cérebro, onde o sangue se acumulou e deixou cicatrizes. Centros de memória danificados além do reparo. Agora a polícia faz perguntas que não consigo responder. Eu tinha família? Amigos? Um emprego? Uma casa? A única lembrança clara que eu tenho de antes é de estar do lado de fora de um Trader Joe's, quase derrubando um saco de papel com compras quando uma das alças rasgou. Estava chovendo levemente. Lembro-me de pensar que deveria ter trazido um guarda-chuva. Então uma mão tapou minha boca, com um saco em minha cabeça. O cheiro de produtos químicos, depois escuridão. Quando acordei, eu estava naquele quarto. Paredes de concreto manchadas com substâncias que eu tentava não identificar. Um colchão fino no chão, que fedia a mofo e coisas piores. Um balde no canto que ele esvaziava apenas quando o fedor se tornava insuportável, até para ele. Uma única lâmpada pendurada no teto, que lhe acendia e apagava em intervalos aleatórios, destruindo qualquer sensação de dia ou noite a qual eu pudesse ter me agarrado. No primeiro mês gritei, até minhas cordas vocais se despedaçarem. Arranhei a porta até minhas unhas arrancarem, deixando marcas de sangue na madeira. Implorei a qualquer Deus que estivesse ouvindo para me salvar ou me matar. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Ele nunca me disse seu nome. Nunca vi seu rosto claramente. Pelo menos, por muito tempo não vi seu rosto. Não que finalmente vê-lo tenha ajudado. Explicarei em breve. Ele sempre usava uma máscara quando descia. Uma máscara médica branca simples no início, depois outras mais elaboradas com o passar do tempo. Às vezes animais, às vezes personagens de desenhos animados. A do Mickey Mouse era pior. Ele usava nos dias em que decidia que eu precisava ser disciplinada. Não vou escrever o que isso implicou. Não posso, ainda não. Talvez nunca. Foi doloroso, horrível. Aquele rosto alegre de rato observando enquanto ele me dizia que eu era a sua obra-prima, uma verdadeira tela em branco, que os humanos deveriam ser gratos por vidas que são cheias de oportunidades infinitas. Uma vez, ele não me alimentou por 2 semanas, só água. No final eu estava alucinando, vendo sombras dançando nas paredes. Quando ele finalmente desceu com um prato de espaguete frio, chorei de gratidão. Beijei seus pés. Eu teria feito qualquer coisa. Eu fiz qualquer coisa. A parte mais estranha era como tudo isso se tornou rotineiro. O terror nunca diminuiu completamente, mas evoluiu para algo mais amassante, mais administrável. Às vezes, ele me trazia livros de bolso com orelhas de cachorro, manchas de café e capas rasgadas. Às vezes, ele se sentava em uma cadeira dobrável e me fazia ler para ele, corrigindo minha pronúncia instantaneamente quando tropeçava nas palavras. Às vezes, ele deixava um pequeno rádio que só captava transmissões estáticas e religiosas. As vozes dos pregadores se tornaram tão familiares quanto meus próprios pensamentos. Quando o inverno chegou, eu sabia pelo frio profundo que penetrava no concreto. Ele às vezes trazia um aquecedor,
mas apenas se eu estivesse sido boazinha. Aprendi a parar de tremer na presença dele, porque isso o irritava. Aprendi a regular minha temperatura corporal por pura força de vontade. Aprendi coisas sobre sobrevivência que nenhum humano deveria ter, ou saber. Parei de perguntar por quê. Parei de implorar para ser solto. Parei de falar completamente por volta da marca dos 2 anos. Qual era o sentido? O silêncio se tornou minha armadura. Ele odiava isso. Ele gritava comigo, me sacudia, tentava qualquer coisa para me fazer falar. Mas eu já tinha me recolhido, tanto dentro de mim naquela época, que meu corpo era apenas uma concha vazia. Às vezes eu o observava de algum lugar acima, como se estivesse flutuando perto do teto, observando essa garota quebrada com o cabelo emaranhado e pele esticada sobre os ossos salientes. Os piores momentos eram quando ele era gentil, quando ele me trazia um cobertor quente, quando ele limpava os cortes infectados nas minhas pernas com uma gentileza surpreendente, quando ele lia para mim enquanto eu adormecia. Esses momentos me confundiam, me faziam questionar tudo. Síndrome de Estocolmo, o psicólogo do hospital chamou mais tarde. Eu chamo de inferno. Então, 2 dias atrás, ele desceu as escadas sem seus passos medidos de sempre. Ele estava correndo, frenético, sem máscara dessa vez, e seu rosto. Eu sei que ele não estava usando máscara. Era pele humana, mas sem olhos, sem boca ou cabelo, sem orelhas ou nariz. Nenhuma funcionalidade, apenas uma tela em branco. É tudo que eu me lembro do rosto dele. Hora de ir, ele disse, injetando algo no meu braço antes que eu pudesse reagir. Enquanto a consciência se esvaía, ouvi a porta do porão se abrir novamente. Um arrastar de pés, um grito abafado. Outra pessoa. Seu substituto chegou. Ele sussurrou em meu ouvido. Acordei em um banco de parque a 20 milhas da casa onde fui mantida. Minha pulseira do hospital diz Jane Doe. A polícia foi gentil, mas frustrada pela minha incapacidade de fornecer detalhes. Não consigo descrever seu rosto, embora eu finalmente o tenha visto. Mas eu me lembro da voz dele, a maneira como ele suavizava quando ele estava prestes a me machucar. O leve ceceio em certas palavras. O som molhado de sua boca quando ele se inclinava para sussurrar coisas que planejava fazer comigo. É estranho como meu cérebro protegeu algumas memórias enquanto obliterava outras. A neurologista explicou que traumas cranianos graves e repetidos podem criar uma colcha de retalhos de perda de memória. Seu cérebro sacrificou sua identidade para preservar seus instintos de sobrevivência, ela me disse. Às vezes ainda sinto a dor fantasma daqueles golpes, o zumbido em meus ouvidos que não parava por dias. O mundo se inclinando enquanto eu tentava me agarrar a quem eu era antes de tudo escurecer. E ontem à noite, enquanto uma enfermeira verificava meus sinais vitais, ouvi uma reportagem na pequena televisão do meu quarto do hospital. Uma garota de 19 anos havia desaparecido do lado de fora de um Trader Joe's, uma cidade próxima de onde estamos agora. Eu deveria contar à polícia tudo o que sei. Eu deveria ajudá-los a encontrá-la. Eu deveria estar fazendo alguma coisa, qualquer coisa. Mas eu não posso. Eu fisicamente não posso. Porque enquanto ele se preparava para me soltar, depois que eu vi aqueles gritos abafados lá de cima, inconfundivelmente femininos, jovens, aterrorizados, ele agarrou meu rosto com uma mão, enluvada, apertando até que pensei que meu maxilar fosse quebrar. Escute com atenção, ele sussurrou, sua respiração quente contra meu ouvido. Você vai sair daqui. Vai ficar quieta. Se ouvir um retrato falado da polícia, se ouvir um sussurro de que você está ajudando-os a me encontrar, vou cortar a garganta dela enquanto toco uma gravação da sua voz. Ela vai morrer acreditando que você a matou. Ele me mostrou o telefone então, repetindo trechos da minha voz que ele tinha gravado ao longo dos anos. Meus apelos, meus gritos, até mesmo minha voz de leitura daquelas sessões bizarras, onde ele me fazia ler em voz alta romances clássicos por horas até minha garganta ficar dolorida. Eu já contei a ela tudo sobre você, ele continuou, como você ajudou a escolhê-la, como você é meu parceiro. Ela acha que você só saiu para comprar suprimentos. Seu tom era nada menos que animado. Ela está esperando você voltar, por 3 anos, assim como você esperou. Mas aqui está uma coisa que me mantém congelado, uma coisa que eu não contei a ninguém até agora. Quando ele me soltou, ele sussurrou outra coisa. Você fez tão bem, eu voltarei para te buscar. Isso é só um intervalo. E lembre-se, o sangue dela estará em suas mãos se você falar. E nos meus papéis de alta do hospital,
Guardados na pasta que a enfermeira me deu esta manhã, encontrei um pequeno bilhete em papel timbrado do Mickey Mouse. Já sinto sua falta. A garota nova não é nem de longe tão divertida. Ela fica perguntando quanto você volta. Eu disse a ela que você voltaria logo para me ajudar com ela. Tic-tac. Junto com a nota havia um pequeno drive USB. Quando eu conectei uma biblioteca longe do hospital, ele continha apenas um único arquivo de vídeo. 10 segundos de filmagem mostrando uma jovem mulher, vendada e amordaçada, encolhida no mesmo canto do mesmo porão onde passei 3 anos. Um carimbo de data, hora. No vídeo mostrou que ele foi gravado há apenas 4 horas. No fundo, minha voz, pedaços de gravações costuradas, dizendo: "Não se preocupe, eu volto logo. Nós vamos nos divertir muito juntos." Estou livre há exatamente 2 dias, 12 horas e 23 minutos. Mas eu sei que ainda não estou livre de jeito nenhum, e ela também não. Quando eu era criança, minha avó tinha uma regra rígida na mesa de jantar: sempre deixar um pedaço no prato. Não importava se era arroz, sopa ou até mesmo um único pedaço de pão. Nenhuma refeição deveria ser terminada completamente. Perguntei a ela por que uma vez, quando eu tinha uns 8 anos. Ela apenas balançou a cabeça, seus dedos enrugados apertando a colher. Você sempre deve deixar algo para trás, ou ele vai pensar que você está convidando para entrar. Eu pressionei para mais, mas ela se recusou a explicar. A maneira como sua voz vacilou, a maneira como seus olhos pararam em direção às janelas escuras de nossa pequena casa, foi o suficiente para me calar. Eu presumi que ele fosse apenas um monstro do folclore, como um Oswald ou um Managal. Algo inventado para assustar as crianças e fazê-las obedecer. Mas até meus pais obedeciam à regra. Meu pai, que nunca acreditou em histórias de fantasmas, sempre fazia questão de deixar uma última mordida. Então eu também obedeci. Isso foi anos atrás. Moro sozinho agora, em um pequeno apartamento na cidade, longe do campo tranquilo onde cresci. A vida fica corrida. Velhos hábitos desaparecem. Na semana passada tive um longo dia de trabalho e cheguei em casa exausto. Aqueci no micro-ondas algumas sobras de frango e arroz e depois me joguei no sofá para comer, em frente à TV. Eu estava tão distraído que nem percebi que já tinha limpado meu prato. Naquele momento algo mudou. Era sutil, apenas uma sensação estranha e rastejamento na minha espinha. Não exatamente medo, mas algo de errado, com um peso invisível pressionando meus ombros. Eu ri de mim mesmo, eu estava sendo ridículo. Coloquei meu prato na pia, escovei os dentes e fui dormir. 3:12 da manhã. Um som me acordou. Suave a princípio, depois ficando mais alto. Talheres tilintando contra a porcelana. Meu estômago apertou. Fora isso, meu apartamento estava silencioso. O som vinha da cozinha. Minha respiração engatou quando eu me sentei. Disse a mim mesmo que não era nada. A pia se acomodando, minha mente pegando peças. Mas algo bem no fundo de mim sabia melhor. Saí da cama pisando com cuidado sobre as tábuas rangentes de assoalho. O apartamento estava frio, muito mais frio do que deveria estar. Chequei a porta da cozinha e espiei para dentro. O ar saiu dos meus pulmões. Meu prato estava no chão, o mesmo que eu tinha esvaziado horas atrás. E bem no centro havia um único pedaço de comida. Eu não tinha colocado isso lá. Um arrepio percorreu minha espinha. Virei-me para verificar a porta da frente, mas ela ainda estava trancada. As janelas também. Meu apartamento estava vazio. Ou assim eu pensava. Então eu ouvi o som de mastigação. Um olhar estalando, faminto, e respirando. Uma respiração quente e úmida roçou minha nuca. Virei tão rápido que quase tropecei. Mas não havia nada atrás de mim. Tremeluziu. O ar ficou espesso, sufocante. O cheiro me atingiu em seguida, carne podre. Então uma voz baixa sussurrando, bem ao lado do meu ouvido. Você esqueceu minha parte. Meu corpo inteiro travou. O quarto ao meu redor se deformou. Não o quarto, o ar em si. As sombras nos cantos pareciam mais profundas agora, estendendo-se em direção como dedos agarradores. Então, pressão. Um peso profundo e nauseante pressionou meu estômago. Eu engasguei, minhas mãos voando para o meu abdômen. Dedos. Longo, amarelado, irregular. Ele não estava cortando, estava puxando. Algo quente e molhado derramou pelas minhas pernas. Eu engasguei. Minha visão se inclinou, meu corpo convulsionou. Os dedos dentro de mim se torceram, arrancando algo solto, algo importante. Eu desmoronei, minha cabeça batendo no chão. O mundo ficou borrado, nadando para dentro e para fora do fogo. Minhas respirações vinham em suspiros irregulares e ofegantes. Tentei me mover, mas o dedo ainda me segurava, acariciando, explorando, tomando.
Através da minha visão fraca eu vi uma forma impossivelmente alta, seus ombros muito longos, sua cabeça inclinada em um ângulo não natural, seus olhos vazios e negros, ocos e gotejantes, me encaravam. Ele sorriu. Então a escuridão. Acordei na minha cama. A luz do sol entrava pela minha janela. Meu coração batia forte, meu corpo encharcado de suor. Sentei-me rápido demais, quase vomitando de náusea. Minhas mãos voaram para o estômago. Nenhum sangue, nenhum ferimento. Apenas um sonho. Apenas um sonho horrível. Soltei um suspiro trêmulo e balancei as pernas sobre a cama. Meu corpo parecia errado, fraco, vazio, como se algo dentro de mim estivesse faltando. Forcei-me a ficar de pé e caminhei até a cozinha. Talvez um pouco de água ajudasse. Talvez. Eu congelei. Meu prato ainda estava no balcão, e nele, sentado ordenadamente no centro, uma única mordida de comida. O apartamento se encheu de um som, uma risada horrível e molhada, e atrás de mim um sussurro, tão perto que senti a expressão no meu ouvido. Você deveria ter me deixado mais.